O Ayurveda é um sistema médico científico que foi sendo criado a partir de experimentações, observação, troca de conhecimento e aprimoramento ao longo do tempo. Então ele pode ser considerado uma ciência. Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Ayurveda, esse tema que vocês sempre me pedem e eu tenho pouco conteúdo sobre o assunto. O Ayurveda tem sido muito banalizado ultimamente, então a gente tem que ter muito respeito com essa prática, esse sistema médico milenar. É um sistema médico da Índia, de mais de 5.000 anos atrás, que vem sendo atualizado e aprimorado aos dias de hoje e vem se expandindo a todo o Ocidente a partir da década de 70. Muita gente pensa no Ayurveda como um sistema holístico, místico, quase que um horóscopo, mas não é bem assim. O Ayurveda é um sistema médico científico que foi sendo criado a partir de experimentações, observação, troca de conhecimento e aprimoramento ao longo do tempo. Então ele pode ser considerado uma ciência. O livro mais atual que eu tenho é o Charaka Samhita, que é um livro de 2.500 anos atrás. Os livros que eu já estudei na faculdade, por exemplo, já estão todos desatualizados, porque eles se baseiam em artigos científicos, que mudam o tempo inteiro. Então, é uma medicina que está muito atual e vem sendo cada vez mais atualizada, e os artigos científicos atuais vêm comprovando que os livros de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás já falavam. O que significa medicina ayurvédica? A palavra Ayurveda significa Ayu, vida, e Veda, conhecimento. Vida para o Ayurveda engloba tudo aquilo que é corpo, sharira, índriyas, sentidos, mente, manas, e atma. Atma pode ser entendido como alma ou aquilo que é. Então essa união disso tudo compõe a vida. Os textos clássicos da medicina ayurvédica, eles falam tudo aquilo que a gente precisa saber para ter uma vida com longevidade, com saúde e, mais importante, com felicidade. Então ele vai nos mostrar práticas para a gente viver, práticas do dia a dia, vai falar pra gente como a gente tem que comer, a melhor forma de comer, de acordo com o seu biotipo, o que a gente deve fazer nas estações do ano, como a gente deve viver, né? Não só das práticas, mas como também ervas, plantas medicinais que a gente pode utilizar, tratamento de doenças. São livros que têm vários capítulos, inclusive de pediatria, de ginecologia, tem um capítulo sobre afrodisíacos. Então a medicina ayurvédica é tudo aquilo que engloba a vida do ser humano, tudo aquilo que traz saúde para o ser humano e principalmente longevidade. Então, para entender o Ayurveda, a gente tem que entender um conceito muito básico do Ayurveda, que tudo é formado por 5 elementos, chamados de Panchamahabhutas. Então, esses elementos são espaço, ar, fogo, água e terra. E tudo no planeta, no cosmos, é formado por esses elementos. E nós somos considerados um microcosmo de todo esse macrocosmo que é o universo. Tudo é formado pelos mesmos elementos: a pedra, a planta, as pessoas, os animais, o espaço, as estrelas. Então, para a gente entender um pouco também o Ayurveda, a gente precisa entender os doshas. O Ayurveda é um sistema considerado tridosha. Temos 3 doshas, que são aquilo que também formam tudo no universo. Tanto as estações, quanto o clima, a matéria. Então a combinação desses 5 elementos vão formar 3 doshas, que são... O primeiro dosha que eu quero falar é o Vata. O Vata é formado pelos elementos ar e espaço. Então tudo que tem característica de leve, seco, frio, movimento, Vata significa movimento. Tudo aquilo que se move é regido por Vata. Tudo aquilo que é inconstante, que muda com o tempo, é regido por Vata. Pitta é a combinação de fogo e água. Então, tudo aquilo que é metabolismo, fogo, o Pitta para o Ayurveda, é aquilo que é transformado. Então, enquanto Vata é movimento, Pitta é transformação. Então, no nosso organismo, tudo que tem metabolização envolvida é regida por Pitta. O último dosha é o dosha Kapha. Kapha é constituído por água,
e terra. Então vão ter características mais pesadas, mais densas, mais constante, tudo aquilo que é mais firme tanto no nosso organismo, quanto nas estações, quanto na natureza. Então, pra gente entender esses doshas pra gente, né? Muita gente fica me perguntando, qual que é meu dosha? Eu quero saber meu dosha. Mas a gente entender o nosso dosha, a gente também tem que entender genética. Porque esses textos antigos, eles falavam muito em genética, mesmo sem saber da existência de DNA, de epigenética, desses conceitos atuais. Então, por exemplo, tem uma linha de estudo que chama Ayurgenomics. É uma linha de estudo que pega esses doshas, as pessoas que têm características desses doshas, e faz uma correlação com polimorfismos genéticos. E perceberam que todas as pessoas que são caracterizadas como Vata pela Ayurveda, ele tem certas características genéticas, compartilham de certas tendências de doenças, assim como Pitta e Kapha. Então, é muito interessante a gente saber disso, porque a gente pode perceber que o Ayurveda é uma forma simples, barata, de fazer uma correlação genética e da gente conhecer a nossa própria natureza. Porque nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Todos nós sempre vamos ser constituídos por esses 3 doshas e vamos ter todos os elementos. Mas um ou outro sobressai mais nas nossas características e na nossa biologia. Entendendo isso, a gente precisa entender também que a gente tem um dosha de constituição, de nascimento, que é aquele dosha que vem junto com as características das nossas mães, do nosso pai, na hora da concepção. Essa constituição é chamada de Prakriti. E tem o dosha, os nossos doshas de desequilíbrios atuais, que são chamados de Vikriti, que pode ser traduzido atualmente por fenótipo. Então a gente nasce com uma constituição e com o tempo e com as características externas, com as influências que a gente vai sofrendo, a gente vai modificando esses doshas, vai alterando, entrando em desequilíbrios para a gente ter a nossa constituição atual. Pessoas que sobressaem as características de Vata são pessoas que fisicamente vão ser mais magras, tem tendência a secura do corpo, então podem ter a pele mais seca, o cabelo mais seco. Vão ser pessoas que elas são aceleradas, né? Os Vatas têm essa coisa de fazer tudo rápido, comer rápido, andar rápido, falar rápido, interrompe outras pessoas, tem um pensamento muito acelerado e por isso tem tendência também à ansiedade. As pessoas Vata têm tendência à constipação intestinal também. Então aquela pessoa que sempre está com o intestino preso, desde nova teve o intestino preso, ela tem uma característica mais Vata do intestino. Assim também são pessoas que elas são inconstantes, irregulares, elas têm essa característica de, por exemplo, começarem uma atividade, logo depois iniciarem outra e não serem constantes nas suas práticas. Então esse tipo de característica de pessoa que tem a característica do movimento, do ar, do espaço, aéreas, são criativas, são muito Vatas. Quando elas estão em desequilíbrio, elas além da ansiedade, elas podem ter algumas doenças, por exemplo, como doenças autoimunes, é muito característico de pessoas do biotipo Vata, tendem a somatizar muito os sintomas, então quando tem alguma coisa emocional abalando, elas vão somatizar no corpo, vão sentir no corpo, e tem tendência a ter algumas outras doenças, como secura das articulações, doenças articulares, dores, enfim. Essas são as tendências do biotipo Vata, quem sobressai mais esse dosha. As pessoas que têm mais características de Pitta, fogo e água, vão ser pessoas mais constantes. São aquelas pessoas que têm tendência a ter raiva. Então, nas situações que saem do controle, elas vão ser explosivas, impulsivas, vão ter raiva. Além disso, elas também são pessoas de biotipo de corpo mais medianas, têm tendência, podem até ganhar peso, mas elas perdem também com facilidade. Elas têm tendência a ganhar músculo, ter a musculatura mais forte, uma musculatura mais definida. E são pessoas que podem ter cabelo mais grisalho, por exemplo, não são tão oleosas nem tão secas de pele. Tem as fezes, quando está em desequilíbrio, tem característica de ter umas fezes mais moles, mais pastosas, ou fazer várias vezes ao dia. Pitas são pessoas muito determinadas, são pessoas que são bem determinadas, são boas líderes de equipe. Pita também tem característica de agilidade, de ser muito inteligente, de ter a memória aguçada, então tem um aprendizado muito aguçado. São pessoas que gostam muito de desafio. Pitta adora um desafio. Pitta adora ser estimulado, né? Então, assim, Pitta em desequilíbrio, além da tendência de raiva que eles têm, de ser impulsivo, explosivo, eles também têm uma tendência de ter inflamações pelo corpo.
Então podem ter acne, podem ter hemorroidas, dores de estômago, né? Lembra do fogo, então aumenta o processo inflamatório nas pessoas de Pitta. Doenças que eles têm mais características são essas doenças inflamatórias mesmo, tá? Já as pessoas de característica Kapha, elas são, vamos lembrar, né? O elemento água e terra. Elemento água e terra vai trazer mais peso, mais densidade, mais oleosidade. Então, corpo, né, biologicamente, vai ter um corpo mais largo, pode ter tendência à obesidade, vai ter o cabelo mais espesso, vai ter mais quantidade de cabelo mais oleoso, pode ter a pele mais oleosa também. As fezes são bem formadas, grandes, tem fezes grandes. As pessoas Kapha, emocionalmente, elas têm uma tendência mais à depressão. Então, Kapha é aquele biotipo, né, pensando nos elementos, que tem aquela coisa mais de letargia, fazem as coisas mais devagar, são pessoas que não fazem nada correndo. Em relação à memória, elas não aprendem rápido, mas quando aprendem, tem uma memória muito duradoura, uma memória longa. As pessoas Kapha são extremamente amorosas, elas não gostam de briga, elas são pacificadoras, elas são pessoas que não se estressam com muita coisa, então o sono é pesado, o sono é profundo, diferente dos outros doshas. O Vata tem tendência à insônia e Pitta pode ficar sem dormir porque fica matutando coisas de matemática, de contas a pagar. Diferente de Vata, que já fica sem dormir porque fica muito aéreo, tem várias ideias. Vata é assim. Mas o Kapha, ele é amoroso, querido, sabe aquela pessoa que cuida, que é extremamente simpática, que faz poucas inimizades, mas ao mesmo tempo o Kapha pode guardar muitas emoções para si e também manifestar no corpo. Às vezes engole muito sapo, não fala o que está sentindo. Elas têm tendência a ter doenças metabólicas, doenças de excesso, como por exemplo diabetes, obesidade, tendência a ter hipertensão. Então são doenças mais que vão ser agravadas com o estilo de vida. Então, assim, para o Ayurveda, as pessoas Kapha são mais resistentes a doenças do que o Vata, por exemplo, que é um biotipo mais frágil. Juntando esses três doces, para a gente entender mais um pouquinho. Teve uma situação hipotética, por exemplo, de estarem 3 pessoas num aeroporto e que o voo foi cancelado. Um Vata, um Pitta e um Kapha. O Vata vai ficar desorientado, porque o Vata é meio desorientado. Ele é daqueles estabanados, meio desorientado, aí pega o telefone, liga para um monte de gente, fica todo desesperado. O Pitta é aquela pessoa que vai olhar no olho da atendente, vai bater na mesa, vai falar assim, eu quero meu voo. E aí, o que você vai fazer por mim? O Pitta é desses. E o Kapha é aquele que vai falar, já perdi o voo mesmo, vou tomar um cafezinho ali, vou fazer um lanchinho. Então, assim, não quer dizer que todas as pessoas vão ser puras, assim, vai ser tão fácil, assim, de identificar. Às vezes, a pessoa tem um Vata muito forte, mas também tem um Pitta ali muito forte. Ou às vezes a pessoa tem os 3 doshas bem parecidos, apesar de ser muito raro uma pessoa tridosha que tem os 3 equilibrados. E para entender um pouquinho do objetivo da Ayurveda, não é que a gente perda as características, é que a gente equilibre essas características, então que a gente fique com o melhor de cada uma dessas características. Além disso, o conceito de saúde para o Ayurveda não é que a gente altere. Então, se eu tenho uma constituição que eu tenho um Vata mais alto, no meu caso, por exemplo, eu tenho um Vata mais alto, o Pitta bem perto e o Kapha um pouco mais embaixo. Então, assim, para eu levar uma vida com saúde, não precisa equilibrar os 3 no mesmo nível, não é isso. Eu tenho que encontrar meu equilíbrio desses meus doshas de nascimento. Assim como fala a genética hoje, a gente respeitar a nossa natureza. A gente conhecendo a nossa natureza para a gente respeitar. Porque ao longo da vida, o tempo todo a gente está sofrendo essas interferências. Eu vou comer um alimento que me desequilibra, ou eu vou estar numa estação do ano, porque as estações também têm essas características. Então, a cada estação do ano eu mudo, eu tenho que mudar um pouco minhas rotinas, o que eu como, o que eu faço. Então, é para isso que serve o Ayurveda. Parte desses princípios, mas é muito mais complexo. E isso é importante que seja frisado para que não aconteça uma banalização do Ayurveda e desse sistema tridosha, né? Eu não preciso saber qual é o meu dosha para seguir à risca. Por isso que é importante consultar um terapeuta ayurvédico, um médico que tem um conhecimento ayurvédico, para que você se entenda e se conheça, para que tome as melhores escolhas para a sua saúde ao longo da vida e tenha uma vida com longevidade. Esse vídeo sobre a Ayurveda, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida também, pode entrar nas minhas redes sociais, entrar em contato comigo que eu posso esclarecer um pouquinho. Eu vou fazer mais vídeos sobre a Ayurveda, aprofundando um pouco mais isso que eu falei.
E o próximo vídeo vai ser sobre Dinacharya, sobre rotinas diárias do Ayurveda.